Olá, pessoal, tudo bom? Voltamos a mais um encontro, a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus, o que nos alimenta todo dia. Hoje vamos fazer um momento diferente, vamos ler todo o capítulo 17, que ele não é grande, e assim a gente vai seguindo mais rapidamente o Evangelho de Mateus que nós estamos. Então vamos lá, começamos no capítulo 17, versículo 1, onde Jesus, Moisés e Elias conversam. Diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor! Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz e disse: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo o monte, ele lhes disse esta ordem: Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Que João Batista, então, como vocês sabem, foi o último profeta antes da vinda de Jesus. E ele alertava o povo, para se converterem, que o Senhor estava para vir. Então, ele fez o papel de Elias, que Elias também dizia dessa conversão, Então, por isso que fala isso aqui. E quanto a chegar no monte e verificar que Jesus conversava com Elias e Moisés e se transfigurou, é para afirmar que Ele é Deus, que Ele tudo pode falar com os mortos, pode falar com os vivos, pode ressuscitar pessoas. É para confirmar a fé que eles tinham, para aumentar ainda mais esta fé. Eles tiveram o privilégio de ver tudo isso, mas nós temos o privilégio de crer em tudo isso, Porque, como Jesus falou para Tomé, bendito é aquele que vê, mas mais ainda é aquele que crê sem ver. Você, Tomé, creu em mim porque me viu, mas bendito é aquele que crê sem me ver. Então, que a gente seja essa pessoa, Que vamos aumentar nossa fé, vamos crer, embora nossos olhos não vejam a matéria, mas os nossos olhos espirituais sentem o Espírito e sentem a sua presença perto de nós, Continuando, a cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes
que muitas vezes cai no chão ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então veja, até Jesus, né, em situações como essa, né, perdia a paciência, porque ele sabia que os discípulos tinham essa força de fazer a cura, mas não conseguiam pela falta de fé. Então imagina o que Jesus diria de nós, né? Se ele achava pequena a fé dos discípulos. Nós temos que todo dia aumentar a nossa fé para chegar aos pés do que tinham os discípulos, né? Que deram também como mártires a vida por Cristo. Mas continuando no versículo 18. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar este demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem a fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Então vejam, né? Essa passagem é uma maravilha para nós, né? Para nós nos conscientizarmos que temos o poder de fazermos qualquer coisa. A única coisa que precisamos é aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé. Continuando, Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. No versículo 22. Um dia, os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Então veja, Jesus já estava, né, de antemão prevenindo tudo o que iria acontecer, para que depois que acontecesse os discípulos se lembrassem que ele já sabia de tudo, que ele é realmente, né, o Filho de Deus, o nosso Senhor. Continuando, versículo 24. O imposto do templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falassem alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isto quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Então veja, antigamente também existiam impostos, né? Para as pessoas que vinham de fora, para os estrangeiros. Jesus estava sendo cobrado, mas ele não era estrangeiro. Mas mesmo assim, ele falou, antes de brigar, prefiro pagar, né? Então vai, pesque um peixe, olha só, para ele provar mais uma vez da sua força, da sua
do seu poder. Ele não tirou o dinheiro do bolso. Ele disse: pesque um peixe e na boca dele estará uma moeda em que você vai pagar o meu e o teu imposto. Com isso ele provou que ele é Deus, que até o peixe, vem até Pedro com uma moeda para pagar seus impostos. Mais uma vez ele provou a sua maestria. Ele queria todo dia provar para que os discípulos entendessem e tomassem a consciência que eles estavam diante do Filho de Deus, do Criador do céu e da terra, do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente lê essa palavra todo dia para que nós também tenhamos essa consciência e vai aumentando a consciência dentro de nós que Jesus é o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Nós somos seus herdeiros. Nós temos o poder. Deus nos deu o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre os animais, para que nós governássemos, para que nós cuidássemos, porque no caso do governar quer dizer cuidar. Um governante não é para governar no sentido que o homem acha que é de mandar, mas não. É o sentido de cuidar. Porque Jesus, como rei, ele falou: eu não vim para que me glorifiquem, eu vim para servir, não para ser glorificado. Então Jesus não pensa como nós, porque é um outro pensar, é um pensar de sabedoria, é um pensar divino. E nós sempre devemos pedir ao Espírito Santo essa sabedoria, para que a gente saiba entender essas palavras que chegam até nós, com a sabedoria de Deus. Então, e assim nós acabamos o capítulo 17 e pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós e aumente cada dia a nossa fé. Assim seja. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.